O Ministro já disse que assume a responsabilidade política do que está a acontecer. Esta é uma polémica que, na tua opinião, vai ter consequências? Eu acho que temos aqui fatores diferentes. Eu corrigi exames no tempo da caneta e do papel, fiz exames como aluna e depois como professora corrigi-os. Parece-me que há, nas declarações de Fernando Alexandre, que aliás se inserem noutro tipo de declarações, de outros responsáveis, esta convicção que esta forma de correção, não é? Através da digitalização, que é um futuro no qual temos de estar, e é curioso porque Fernando Alexandre diz, dado momento, nas entrevistas que deu, ele tem-se multiplicado pelos estúdios de televisão e a dar entrevistas, diz, nós não estamos no século XX. E de repente, porque nós, quem nasceu no século XX, como é o meu caso, continua a pensar que século XX, o que é que o ministro quis dizer? Não, nós estamos no século XXI, não é? E, portanto, sim, estamos no século XXI e esta questão é uma questão que se coloca. É correção, é uma das questões. Eu acho que hoje, aqui no Contracorrente, temos um painel de luz que nos pode ajudar a perceber isto, que esta é uma opção para nos pôr no tempo. E, portanto, aquilo que estamos a viver são as dores de uma mudança tecnológica feita, e aí recupero as declarações de Fernando Alexandre ontem, que porventura houve algum excesso de voluntarismo nesta matéria, e agora eu acrescento, tinha havido uma experiência o ano passado de correção digital com filosofia, tinham detectado alguns problemas, portanto, só que uma coisa é estar a trabalhar-se nos exames de uma disciplina mais ou menos, infelizmente neste momento, mais ou menos residual, outra coisa é passarmos para um universo de 300 mil exames. Depois temos um outro problema, que é estes 300 mil exames reportam a anos, nomeadamente os de 12º ano, que estão em cadeia. Portanto, não é apenas um atraso nestes exames. Os exames de 12º ano levam depois àquilo que são os processos de candidatura às universidades. E, portanto, temos aqui um problema em cadeia de estar a poder gerar ou não outros problemas com o próprio acesso às universidades. E aí chegamos à data que tu deste. Estamos a falar 17 de julho. Já se trata de uma nova data. Portanto, tiveram de ser feitas alterações nas datas para os corretores. Também será interessante durante o programa vermos o que é esta figura do professor corretor, porque há aqui uma mudança também. Classificador, pronto. João Maroco a corrigir. Professor classificador, isto não é uma abordagem diferente daquela que havia no passado em relação aos professores que, de facto, corrigem os exames, e, portanto, por isso eu tenho chamado professor corretor, mas o professor classificador agora, se isto é positivo, se não é positivo, a própria forma diferente de corrigir os exames. Antigamente, um professor recebia recebia a folha de exame. As folhas de exame dos alunos, não é? Da pergunta primeira à última. Neste momento, recebe os itens. O paradigma é o outro, passou-se por uma classificação itemizada, e a partir disto parece-me melhor. Porquê? Porque quando estás a corrigir itens de diferentes alunos, acaba o mesmo item em diferentes alunos, tens uma abordagem mais padronizada para aquele item. Também se pode dizer, bem, quando se via a totalidade do exame, tinha-se uma perspectiva mais pessoalizada daquele exame. Porque muitas vezes um exame também tem uma dose não vou dizer, também tem uma dose de sorte. Mas pronto, tem-se uma visão mais global. Portanto, isso é uma das coisas, como é óbvio, os nossos convidados têm muito mais experiência, competência, capacidade de análise sobre isso. O que é que será mais justo do ponto de vista dos alunos? Eu quero só dizer uma coisa. Há um dado inequivocamente positivo disto. Para mim, não sei se será para as outras pessoas, que é os alunos passaram a ter acesso à sua prova corrigida ou classificada. Passaram? Vão passar a ter. Vão passar.
Porque até agora Vamos ver. só poderiam ter... Essa sugestão num artigo no Público. Só poderiam ter quando... Já tinham, mas pagavam 25 euros, se não estou em erro, esperavam 2 dias, às vezes não era bem 2 dias, dia e meio, caso quisessem fazer um recurso. Portanto, era um processo burocrático que tinha de se pagar, tinha um tempo de espera. Agora passou a ser... Quer dizer, o ministro comprometeu-se nestas entrevistas a fazer isso, não é? Isso eu creio Ainda que não será, funciona. creio que será... Ou ainda não está disponível. Não pode estar disponível Quer dizer, porque ainda não tens as, não ainda estão não tens corrigidas as notas. as notas. Era só o que faltava. Claro. Não é? Não fazia sentido algum, quer dizer, já temos dito disparate que chega, não é? Portanto, era interessante acompanhar em direto a correção do professor. Olha, nós já temos problemas que nos cheguem. Não precisamos de propostas. Não, mas é uma brincadeira. Não precisamos de propostas só para virem ainda a complicar mais isso. Mas sim, mas poderia ser, aliás, seria interessante eles verem, só que um parênteses, eu fiz isso quando tive uma turma com 8 alunos em latim. Porque era, portanto, mas era latim, era um latim básico, era o único que eu podia. Óculos, olho. Portanto, era muito básico. E é, talvez, dos exercícios que mais contribui, na minha opinião, para que eles aprendessem alguma coisa, até porque era uma disciplina da qual, temos de perceber, eu sabia pouco mais que o básico, não é? Portanto, porque um professor de latim não é assim uma coisa... Portanto, Não sabe falar latim. Pronto, nada. Tive professores que sabiam, de facto, e sabiam latim. Portanto, isso é um exercício. Portanto, a tua proposta talvez não seja assim tão destituída. Portanto, só era complexa desta fase. Portanto, voltando aqui, nós temos, então, para ver esta questão, se esta forma é inevitável, quais é que são as suas vantagens e as suas desvantagens. Depois, o que é que daqui pode resultar de mais vantajoso para os alunos, uma correção mais justa, não é? Se o ganhar o acesso às suas provas devidamente classificadas. E depois temos aqui aquilo que se prende com o lado político. Eu não me vou alongar muito mais, com o lado político desta crise. É assim, estamos ou não... Eu acho que se as notas estiverem cá fora, as classificações, no dia 17, poderemos falar de uma forma. Porque, assim, tirar Fernando Alexandre, que é o que eu acho que acontecerá se a dia 17 as classificações não estiverem cá fora, parece-me ser mais ou menos inevitável, e o que não quer dizer que ele vá ser substituído por uma pessoa mais competente. Ponto. Acho isso. Mas percebo que politicamente é muito difícil, depois de ter apresentado datas, depois novas datas, depois de ter dado a cara por tudo isto, depois por ter dito, ter estado como esteve em estúdios de televisão, explicar que agora vamos ter esta data dia 17, que até podia ser uns dias antes, mas que ele achou que por uma questão de segurança devia ser o dia 17, parece-me que aquilo, para lá das classificações dos exames, temos também aqui a questão da sobrevivência política comprometeu-se ou muito. não do ministro. Ele dá a cara. Note-se quando houve... Independentemente disso, mesmo que no dia 17 sejam publicados os resultados, isso não deve ser motivo de uma avaliação política mais profunda? Não. Porque não correu tudo bem até agora. Não, mas nunca vai correr tudo bem. Aliás, tenho a dizer-te uma coisa. O Ministério da Educação, independentemente... Mas porquê que não vai correr tudo bem? É assim, sempre que falas com alguém que foi Ministro da Educação e que te tenta explicar que tentou fazer alguma coisa, ele vai-te explicar que é muito difícil. Sim, mas tentou o ano passado. Sim, mas agora houve aqui E uma das críticas que é feita ao processo experimentou o ano passado. E uma das críticas que é feita ao processo do ano passado é que não foi sujeito a uma análise exaustiva sobre o que terá corrido mal. Não sei se foi ou não, penso que nenhum de nós sabe. Agora, que é óbvio que passar de um universo tão restrito para um universo de 300 mil exames, o passo deve ter sido maior que a perna, penso eu. Bastante. Ou seja, houve aqui, claramente, um erro de avaliação de Fernando Alexandre. Neste sentido, e porventura, um excesso de voluntarismo. Não é? Agora, o que nós temos, já cá estamos todos há muitos anos, e vimos diferentes primeiros-ministros, diferentes cores políticas, portanto, PS ou PSD, a mudarem responsáveis nas áreas, particularmente nas áreas da educação e da saúde, para pouparem os governos, sendo que o seguinte é quase invariavelmente pior que o substituído.
Na saúde isso foi trágico. Foi trágico. Estou a pensar a saída de Correia de Campos, por exemplo, não é? E a de Alberto. Podemos pensar. Não estou a dizer que seja algo do mesmo, mas podemos, aliás, questionar aqui se politicamente temos essa questão. Não me parece que Montenegro possa manter Fernando Alexandre para lá do dia 17. Não, sobretudo pelo compromisso que ele assumiu. Ele ontem publicamente não assumir, não é? Assumiu que dia 17 as notas uma coisa é fugirem umas criaturas de umas prisões e a ministra da Justiça, enfim, não é? E tal, não sei o quê. São fatores externos. Temos um tiroteio não sei onde e o Ministro da Administração Interna até pode dizer que acha que é uma questão de percepção, mas na verdade não foi ele que andou aos tiros, não é? Agora, isto aqui resulta de uma decisão do Ministro. Portanto, há aqui ele próprio diz que foi uma decisão política. O próprio Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, não consegue controlar o número de grávidas que se apresentam numa urgência, não é? Pronto, é diferente. Portanto, aqui há um empenhamento do Ministro e aí há aqui esta questão se politicamente ele tem condições para continuar. Não é? Mesmo, como tu dizes, que corra tudo bem no dia 17, que nunca será correr tudo bem, porque entretanto já correu mal. Eu não digo as condições, eu digo se a execução política deste processo, ou se a execução deste processo não deve ser alvo de escrutínio político. Eu acho que tem de ser alvo de escrutínio político. Mas ele diz que vai fazê-lo, vai fazer uma auditoria. Tenho dúvidas se vale ou não a cabeça de um ministro, nesse sentido, não é? Depois, acho também que temos aqui, em relação a isso, uma outra questão, que por razões várias eu posso formular, será mais difícil ver isto formulado no espaço público, e que é qualquer tentativa de mudança, muitas vezes dentro de alguns ministérios, nomeado dentro deste que é um grande empregador nacional, confronta-se com inúmeros lobbies, corporações, e, portanto, muitas vezes qualquer tentativa de mudança, estou a pensar o problema dos concursos de professores há alguns anos, quando havia referências claras a situações de boicote interno. Mas também um ministro da Educação não pode ser tão ingênuo. Ana Paula Martins tem referido essas questões em relação à saúde. Um ministro da Educação também não pode ser tão ingênuo em relação a esses assuntos quando avança para uma operação destas. Não é? Portanto, quando avançou para uma operação destas, Fernando Alexandre pensou em tudo aquilo que tinha pela frente. Portanto, acho que temos aqui matéria, para já, de exames propriamente ditos, não é? E do que é que está a acontecer do ponto de vista tecnológico, as alternativas, os sistemas, isto ia ser sempre assim. Depois, às vezes, estou a pensar o caso da colocação de professores há alguns anos, em que depois a solução acabou a ser aparentemente simples, não é? E, portanto, tecnologicamente falando, também houve problemas do ponto de vista tecnológico. E depois uma outra pergunta que sei que é... que talvez seja de colocar, e que é esta. Faz sentido este modelo de correção, classificação, em que está tudo concentrado? Um dos grandes problemas do Ministério da Educação, e nós temos sempre essa enorme discussão, e já tivemos vezes sem conta, sobre os concursos de professores, que tem de ser uma coisa majestática, algures conectada, agora não é com papel e caneta, é conectada pelos computadores, tudo a 5 de outubro. O grande... Não é na 5 de outubro. Mas... Também não é na 5 de outubro, porque já não é. 24 de pronto, que é um sítio inóspito. Viram no calendário. E então, é tudo ali, tudo concentrado. Não é? Faz sentido este modelo?